Tudo bem, amigos? Olha, eu estou fazendo esse vídeo, eu sei que é tarde, sexta-feira, e sei que talvez não tenha muitas pessoas aí me assistindo hoje, porque início aí de feriado de carnaval. Mas eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos que estão comparecendo nesse momento, é, sobretudo exatamente porque é véspera aí de feriado de carnaval. E o que está acontecendo ali na fronteira da Venezuela, eu tenho monitorado aí com muita cautela e está se transformando numa situação perigosa aí para todos os agentes envolvidos. Tá? Só para quem está entrando agora ou está sapiente aí do que está se passando, temos algumas coisas aí que temos que considerar. Primeiro, a Venezuela já tem há um bom tempo disputado algumas áreas da Guiana, quase que 2/3 da Guiana está sob disputa, né, do ponto de vista da Venezuela, não é uma causa pacífica aí, e é uma parte da Guiana que é despopulada, e a densidade demográfica da Guiana nessa área onde a Venezuela disputa ou tem interesse, ela, primeiro, não tem muito guianense lá. A Guiana é um país muito reduzido em termos de volume de pessoas, tem menos de 1 milhão de pessoas na Guiana, praticamente não tem exército, tem talvez aí 1 ou 2 milhares, 2 mil, 3 mil pessoas que municiam aí as Forças Armadas da Guiana. A Venezuela é algumas vezes maior, com 80 mil pessoas aí só em terra, fora os outros reservistas, aí vai para mais de 300 mil pessoas aí com capacidade bélica do ponto de vista da Venezuela. E essa disputa aí nessa região tem sido, já aconteceu no Chávez, tem de certa maneira invadido e retrocedido. Recentemente, me parece que foi uma divisão, um batalhão que invadiu de novo a Guiana, diziam que para procurar comida. Depois retrocederam e houve um pedido de desculpas, e aí agora aparentemente está sendo construída uma situação além disso, uma situação potencialmente bélica, potencialmente uma tentativa aí de reconclamar aquele território, né, porque agora o país está em derrocada, franca derrocada política, econômica, e isso é um dos segundos fatores que eu vou mencionar, que envolve o Brasil diretamente. Bom, então, muito bem. Então, temos aí um intento por parte de Maduro de tentar reconquistar aquela terra lá, e temos uma crise política e econômica gravíssima na Venezuela. E milhares de pessoas, vou lembrar aqui, a Venezuela tem 30 milhões, pouco mais de 30 milhões de habitantes, e isso está forçando com que milhares de venezuelanos saiam do país. E isso já está tendo uma pressão de migração, emigração, no caso aqui, da Venezuela para outros países vizinhos, tremenda. O Brasil, recentemente, ratificou uma lei absurda, irresponsável, que é essa lei de imigração, nova lei de imigração, que basicamente escancara as nossas portas. E o povo de Boa Vista, ali da cidade de Roraima, Boa Vista é localizado exatamente na fronteira. Então, pelo fato de geograficamente estar incrustado exatamente na fronteira entre Guiana e Venezuela, é praticamente impossível que o Brasil fique de fora de qualquer confrontação bélica que possa haver, uma tentativa de invasão da Guiana, não só pela proximidade, mas ali envolve exatamente esse problema de migração de pessoas que vão estar fugindo de uma área de conflito, não só da Guiana, mas também da Venezuela. Colômbia tomou a medida certa, fecharam a fronteira do ponto de vista de controle, começaram a impor controles e limites ali nas suas fronteiras. O Brasil está escancarado com questão da questão fronteiriça, maciça emigração da Venezuela para o Brasil. Vai aumentar se essa crise, ou se esse
problema bélico se apresentar, vai aumentar ainda mais, aí, não somente da Venezuela, pode ser também da Guiana. Boa Vista já está completamente assolada aí por a questão de migratória. Quem está pagando o preço disso são exatamente os mais carentes, que dependem de serviços públicos ali em Boa Vista. E os senadores, chama a atenção aqui dos senadores que aprovaram a lei de imigração, eles são responsáveis diretos por qualquer problema que possa haver de falta de serviço público em Boa Vista. Então, Romero Jucá, temos aí os senadores da República, Romero Jucá, Ângela Portela e Teomário Mota. Adoraria ver eles se posicionar neste momento com relação à proteção do povo deles de Roraima. O povo de Roraima está aí com 3 senadores irresponsáveis na questão de assinatura de uma lei de imigração absurda. E agora estamos aí num momento de crise que potencial pode ser mais perigoso ainda. Muito bem. Só queria alertar aqui que eu estou monitorando essa situação, chamando aqui a atenção para talvez um futuro debate sobre esse tema com alguém mais qualificado do que eu nessa parte geopolítica, bélica, militar. No entanto, eu tenho interesse nessa área também. Fica aqui meu alerta. Eu espero que isso não afete o nosso carnaval, fique somente um alerta aqui de um cidadão brasileiro preocupado com isso, mas, de fato, é uma situação que desenvolve muito rapidamente, é muito fluido, e os problemas são muito mais profundos, não é de fácil resolução, que passando a semana do carnaval, isso vai dissipar. O problema da Venezuela é profundo. Os nossos governantes, qual que seria a postura correta? Primeiro, a postura correta seria totalmente anti o regime de Maduro. Essa seria a postura correta. Primeiro, que não se apresenta como sendo uma democracia, ou não é nem o termo correto, mas sim um Estado de Direito. Ele não é um Estado de Direito, já rompeu com o Estado de Direito venezuelano. Segundo, é uma medida dura, sim, fechar a fronteira quando você tem um fluxo migratório, aí, ainda mais como se apresentar a maioria das pessoas que estão se apresentando na fronteira e querendo vir para o Brasil, não necessariamente são pessoas do mal. No entanto, temos que preservar a nossa cidadania, os nossos interesses, nossos pagadores de impostos. Temos um problema gravíssimo, a maioria que está vindo agora é de imigração econômica. Mas agora, quando se apresenta uma situação bélica, isso talvez abra algumas exceções aí. E aí vamos ter um problema muito maior do que nós imaginamos. E como reverter isso? Nada rápido. Então, a postura de defensor daquilo que é do brasileiro, dos interesses dos brasileiros naquela região, nenhuma instância política está tomando, nenhuma. Temos aí uma certa acomodação da situação. Vamos dissipar os imigrantes que vêm da Venezuela, vamos transferir para outros estados, ou seja, vamos sobrecarregar os serviços públicos de outros estados também. Então, ou seja, uma acomodação. Vamos lembrar aqui, 30 milhões de habitantes na Venezuela. Tá? O Brasil, gostaria que o Brasil pudesse ter o luxo de atender muito bem a todos eles, e estariam todos de braços abertos. Mas não acho que é isso que é a coisa responsável, considerando como andam os nossos serviços públicos. Não acho isso uma medida, uma postura de qualquer governante político hoje responsável. Então, temos aí uma série de irresponsabilidades. Chamo de novo a atenção aos senadores de Roraima que votaram a favor dessa lei de imigração absurda, que escancara as nossas portas. Senador Romero Jucá, Ângela Portela e Teomário Mota. Gostaria de chamar a atenção deles, porque eles são responsáveis por Roraima, não vi pronunciamento deles na defesa do seu povo, aqueles que o elegeram lá em Roraima, e como eles, esses senadores, vão dissipar essa situação, ou como eles, como senadores, vão se comportar se houver um conflito bélico, e aí sim tenhamos que absorver aí refugiados de verdade, né, que não é o caso agora. Agora é só uma migração econômica. Então, temos aí um problema. Chamo a atenção de vocês, eu não queria estender muito com relação a esse live, é só um alerta. Não vou desejar feliz carnaval aqui para todos, porque eu vou estar olhando isso, esse desenvolvimento, mas gostaria de ter a companhia de vocês nisso, porque eu não sei qual ativista, quem em Roraima poderia estar
representando isso agora, os poderes públicos. O ministro da Defesa tomou a medida certa, nisso eu tenho que reconhecer, que em termos de enfrentar o Maduro, se ele, por acaso, tentar contra a soberania de Guiana. Agora, eu prefiro que ele tivesse tomado postura antes contra o regime de Maduro e fizesse os bloqueios. A Colômbia tomou as medidas certas, tomou medidas duras, sim. Esses sim tomaram uma postura anti-Maduro muito interessantes, muito próprias. Nosso governo, os nossos governantes, talvez em função desses acordos regionais, imposição de acordos regionais, eles não podem tomar uma medida unilateral. Então, isso também é um erro. Né? Temos que rever esses acordos aí regionais que nos blindam de poder tomar uma postura em defesa do brasileiro. E é isso que está acontecendo lá. Em Roraima, meus amigos de Roraima, eu não sei se eu tenho muitos, mas se vocês estiverem, gostaria de dizer que eu estou com vocês aí, mando um grande abraço, todos aí de Boa Vista. Segurem firme que o Brasil está aqui com vocês, ao menos eu vou estar. Em meu nome, eu gostaria de estar estendendo aqui um abraço, gostaria de estar podendo fazer muito mais. De qualquer maneira, é só um alerta para os meus amigos, seguidores, isso é importante. É um tema de suma importância e pode desestabilizar toda a nossa fronteira norte. Vamos fazer o seguinte, submetam nesse live as suas perguntas, tá? E eu vou responder nos textos. Essa acho que é a melhor maneira, porque aí eu não vou estar conseguindo ler à medida que e apresentar ao mesmo tempo. Isso não é possível com o celular. Então, submetam as suas perguntas, eu vou estar lendo e vou estar respondendo, tá? Uma boa noite a todos, muito obrigado e vamos rezar aí para os nossos amigos lá de Roraima e todos aí nossos vizinhos também, que tudo transcorra pacificamente, tá? Um grande abraço a todos, muito boa noite.